E salvação falou ao tirado, dizendo. Salvação, né, é quando eu traduzo o nome de Deus, não a palavra Deus, mas o nome dele, que seria Jeová, e eu comecei a traduzir salvação por conta do nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Então, eu comecei a preencher nas lacunas, colocando salvação ao invés de Jeová ou Senhor, como está nas Bíblias tradicionais, e eu vi que teve encaixe, então comecei a fazer dessa forma. E por conta dos pictogramas também, mas mais especificamente não é qualquer salvação, é aquele momento da cruz. Então, assim, então poderia ser, por exemplo, de uma outra forma poderia chamar aquilo de crucificação, esse nome aqui. Mas como Jesus que foi crucificado se chama salvação e tem toda essa questão, eu comecei a chamar de salvação. Porque também é o propósito do que ocorreu na cruz, na madeira. E tirado é Moisés. O nome dele é tirado porque a moça tirou ele da água. Então a fama dele passou a ser tirada. 2. Faça para você 2 trombetas de prata. Você vai fazer elas maciças. E elas vão ser para você o chamar da reunião e para o deslocar dos acampamentos. Essa palavra reunião, ela é a palavra sinagoga. Então, quando o Novo Testamento, que é o grego, usa a palavra sinagoga, que é uma palavra grega, a Septuaginta, que é a forma que eles liam o Antigo Testamento, aqui é a palavra sinagoga que é usada. Então, sinagoga simplesmente é a palavra reunião e não foi traduzida sequentemente. Então, nós usamos a palavra sinagoga hoje de uma forma que, ao meu ver, não é a melhor, porque é para significar apenas reunião e não um local de reunião. Nós chamamos sinagoga de local de reunião. E o mesmo fazemos com a palavra igreja. Igreja vem do eclésia, que é simplesmente convocar ou convocação. Ao manter no idioma original e simplesmente colocar uma fachada, fica parecendo que igreja ou sinagoga são lugares, mas não são. São simplesmente reuniões e convocações. Não é um lugar fixo. Então, ao meu ver, chamar esses locais religiosos de sinagoga e igreja faz você considerar que apenas aquilo é considerado igreja ou sinagoga, sendo que você pode reunir e ser convocado em qualquer lugar. E para o deslocar dos acampamentos. Esse deslocar vai ser, nas traduções tradicionais, a palavra, se eu não me engano, a partida. Só que é sempre usada no sentido de. Eu achei que deslocar seria mais específico. E eles vão fazer a batida nelas. Tá, fazer a batida. Essa palavra que era para ser simplesmente bater, só que se eu usar bater nelas, vai parecer que está batendo nas trombetas. Então, fazer a batida passa esse sentido de que não é exatamente batendo na trombeta. Então, eu fiz um ajuste e tentei manter a raiz da palavra. E eles vão fazer a batida nelas. E toda reunião vai se ajeitar a você na abertura da tenda do momento. Agora, a tenda do momento é. Nas traduções tradicionais, vocês vão ter tenda do encontro ou tenda da congregação. Mas essa palavra momento, quando eles se referem ao Antigo Testamento lá no Novo, é a palavra que é usada no grego para momento. Então, não é nem da LXX, que é a Septuaginta, é os próprios apóstolos se referindo à tenda com a palavra momento, que inclusive é traduzida no Novo Testamento de forma errada, às vezes, com a palavra tempo. São 2 palavras que no Novo Testamento, nas traduções tradicionais, eles traduzem para tempo, e essa é uma delas. Mas existe uma diferença entre um momento e um tempo, tá. Em alguns lugares não, você pode falar tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, mas fica muito interessante quando você chama a tenda do momento ou o tabernáculo, tem traduções que usam a palavra tabernáculo aqui, tá. Mas tabernáculo é a tenda, ao meu ver eles fazem isso para diferenciar uma tenda comum de uma tenda que é
a do Salvador, só que o texto não faz essa diferença. Então fica parecendo que o que é do Salvador é uma coisa muito mais chique ou não. E eu não concordo com isso, porque se ele quisesse que o vocabulário tivesse uma diferença entre o lugar, a tenda que as pessoas moram e a tenda que ele mora, ele teria colocado essa diferença no vocabulário, tá? Então, ao meu ver, fazer essa diferença entre uma tenda convencional de uma pessoa e a tenda dele, com o vocabulário, ao meu ver, é incorreto. Até porque quando o Cristo veio à Terra, ele foi um homem simples, tá? Então, eu discordo do uso da palavra tabernáculo quando for uma tenda do Salvador por essa questão. Porque se ele quisesse que de fato fosse uma palavra diferente, ele teria usado uma palavra diferente. 4. E se eles fizerem uma batida, então os elevados, os cabeças dos milhares, comandos do persistiu com o grande pastor, vão se ajeitar a você. Agora, lembrar que no idioma original da Bíblia, que é o hebraico, os números, eles também, a raiz deles também são palavras. Então, ao analisar, é muito provavelmente que a palavra 1000 seria comando, tá? Mas, novamente, tem palavras como, por exemplo, o número 7, que é claramente juramento e jurar, que são usados de fato como verbos. E tem palavras que eu ainda preciso refletir para ver se é exatamente aquilo. E 1000 é uma delas. 3 é outra delas, que eu ainda tenho muita dúvida sobre a definição do número 3. Porque é tudo manifestado, não é como nós fazemos, que é um um símbolo completamente diferente. É a mesma é uma sequência de letras, especialmente no proto-sináitico, que significam aquele número. Então eu preciso examinar mais, mas alguma coisa é melhor que nada, porque todo número tem um sentido. E não é questão de numerologia, ou questão de mágica e não, mas simplesmente significam palavras. 5. E vocês vão fazer a batida de um estrondo, e os acampamentos que acampam para a origem vão se deslocar. Origem seria a palavra leste. Usa-se a palavra origem porque eles veem o leste como a origem, porque o dia começa, se não me engano, do leste para o oeste, então é nesse sentido. Então, que acampam para a origem seria que acampam para o leste. E por que que eu uso origem ao invés de leste? Porque é a palavra que é usada para leste. 6. E vocês vão fazer a batida de um estrondo em segundo, e os acampamentos que acampam para a direita vão se deslocar. Eles vão fazer a batida de um estrondo para os deslocamentos deles. E no reunir a reunião, vocês vão fazer a batida, e não vão estrondear. E os filhos do grande montanha é Arão. Ele é mais velho do que Moisés por 3 anos, ele é irmão de Moisés, o tirado. Os operadores de purificação vão fazer a batida nas trombetas, e elas vão ser para vocês por regra de época para as gerações de vocês. Operadores de purificação é a minha tradução para a palavra sacerdote, porque o grego usa uma palavra da qual a raiz é purificar ou puro. É a mesma palavra que eles usam para Espírito Santo. Esse santo puro, purificar, essa é a mesma palavra que eles usam como base para se referir aos sacerdotes. E o hebraico, a forma que eu mais vi o sentido é no sentido de operar. Tá? Então é alguém que opera a purificação. E de fato, por todas as religiões, de alguma forma ou outra, os sacerdotes das religiões, de uma forma ou outra, eles operam algum tipo de purificação. Alguns servem como médicos, né, por gerações, isso foi assim, e outros simplesmente uma purificação espiritual por conta de algum rito. Então é interessante como, ao misturar o que o hebraico dá e o que o grego dá, nós temos algo que transcendeu todas as religiões de uma forma concisa. Então,
Mas isso aqui, novamente, é uma palavra só, que é usado no hebraico, só que se eu deixo apenas operador, fica estranho, vai parecer que é médio, tá. E se eu deixo purificador, fica estranho, porque o hebraico tem outra palavra para puro, então eu misturo as 2 e nós temos esse sentido. Aí aqui, ó, agora isso aqui é muito legal também, né, porque quando nós vamos no Apocalipse, tá escrito lá, né, "E o anjo do Senhor vai bater a trombeta". E aqui quem que faz isso? São os operadores de purificação, que são homens, tá, e é o que eu falo, ao meu ver, né, os anjos, que no Novo Testamento são traduzidos como informantes, mensageiros, e no Antigo é no sentido de missionário, então seria missionário, informante, se você quiser misturar os 2 idiomas. Ao meu ver, eles se manifestam através de homens, tá. Os anjos mensageiros são inspirações do Salvador, que ao homem ter uma grande proximidade do salvação, ele é inspirado dessa forma para agir dessas formas, mas que tudo o que ocorre, que a Bíblia diz que ocorre por anjos, na verdade são homens com inspiração do Salvador, com inspirações puras, que é a minha tradução da palavra Espírito Santo, inspiração pura. Então, né, e aqui no Novo Testamento, né, são anjos, né, na tradução convencional, que batem nas trombetas. E aqui no Antigo Testamento são operadores de purificação que batem nas trombetas. Então, ao meu ver, para o antigo se encaixar com o novo, são homens com inspiração de operação de purificação que estão batendo nas trombetas, tá? Então, assim, é como eu falo, né? É, vai ser difícil refutar esse ponto de vista que eu tenho, porque está encaixando novo com o antigo. Então vamos lá, 8. E os filhos do grande montanha, os operadores de purificação, vão fazer a batida nas trombetas. E elas vão ser para vocês por regra de época para as gerações de vocês. Olha lá. E para as gerações de vocês. Então, para que isso ocorra dessa forma pelas gerações, né, a partir do momento que isso não ocorre dessa forma, que eu estou falando aqui, não é mais para gerações. O Antigo Testamento se quebra, tá? Então, são homens inspirados por salvação. Aqueles milagres que vocês veem anjos fazendo são homens que estão com inspiração do salvação neles, inspirações puras do salvação. 9. E quando vocês entrarem em batalha na terra de vocês contra o opressor que oprime vocês, então vocês vão estrondear nas trombetas, e vocês vão ser pensados à frente de salvação, o Salvador de vocês. E vocês vão ser salvos dos inimigos de vocês. Agora, essa palavra pensados, ela é muito interessante, porque nas traduções tradicionais você vai ter um absurdo aqui do tipo lembrar, ele vai lembrar de vocês. Só que para você, no português, para você lembrar de algo, implica-se de que aquilo foi esquecido. E Deus, o Salvador, salvação, não esquece. Então ele não é que ele esqueceu de você, porque ele não tem como esquecer. Ele pensa em você, ele como se fosse ele te considera, tá. Então, é é interessante como esse verbo também, ele é usado em outros lugares onde fala que é para você pensar nos critérios dele, dar atenção aos critérios deles. Então, é muito uma forma ativa, não é lembrar. Lembrar é algo muito passivo, é algo que simplesmente lhe ocorre, tá. E essa não é a personalidade, o método de salvação. E aqui, ó, lá, outro lugar onde eu falo a palavra salvação e Salvador são os salvação é a melhor tradução para o nome do Salvador e Salvador é a melhor tradução para a palavra Deus, porque olha aqui, vocês vão ser pensados à frente de salvação, o Salvador de vocês, e vocês vão ser salvos dos inimigos de vocês. Então, a coisa toda vai fazendo sentido. Então, 10. E no dia da alegria de vocês e nos momentos de vocês
E nas cabeças dos ciclos da lua de vocês, vocês vão fazer a batida nas trombetas sobre as ascensões de vocês, e sobre as ofertas de carne das completudes de vocês. E elas vão ser para vocês para pensamento à frente do Salvador de vocês. Eu sou salvação, o Salvador de vocês. Ciclo da lua é a minha tradução para a palavra mês, porque eles não são meses como nós temos meses, eles são baseados nos ciclos da lua. A lua nova é o começo de um novo mês, porque ela é a lua nova. Então chamar de mês é complicado, porque os nossos meses, eles não são mais contabilizados pelo ciclo da lua, eles são números fixos. E tem e a lua ela tem uma certa representatividade diante do método de salvação, que ao colocar a palavra mês, você perde o fato de se referir à lua. Lembrando que ascensão é aquele rito que no Antigo Testamento simboliza a crucificação, e completude é aquele é a tradução da palavra paz, porque é algo muito mais profundo do que paz. É como eu falo, a Bíblia, ela muito mais provavelmente foi traduzida por homens que não conheciam Deus. Por isso que eles traduziram aquele sentimento que você sente em oração, que você começa a chorar, aquilo tudo, de paz. Eles não sabiam que é algo mais profundo do que aquilo. Então, qualquer tradução que traduz a palavra shalom como paz, está influenciada por homens que não conhecem, não conheceram o Salvador de uma forma íntima e concisa para poder falar: não, não é essa a palavra. Porque paz é muito diferente. Paz é ausência de conflito, é você simplesmente não estar com problemas. Isso aqui te deixa preenchido. Quem já teve aquele momento de choro diante de uma oração ou diante de um louvor que você sente algo muito profundo no seu coração, sabe que aquilo é muito mais do que paz. E elas vão ser para vocês, para pensamento, à frente do Salvador de vocês. Eu sou salvação, o Salvador de vocês. E assim foi no segundo ano, no segundo ciclo da lua, no 20 do ciclo da lua, a nuvem ascendeu de cima da moradia do testemunho. E os filhos do Persistiu com o grande pastor se deslocaram para os deslocamentos deles no sertão da fala de Espinhoso. Persistiu com o grande pastor é Israel. E cada pouco eu lembro novamente, né? Em outros lugares da Bíblia, nós vamos ver o conceito de aqueles que se dizem de Israel, mas não são de Israel. E a partir do momento que você traduz Israel, você tem um significado de quem é Israel e quem não é Israel. Quem persiste com o grande pastor é Israel. Quem não persiste com o grande pastor não é Israel. Do ponto de vista de Moisés, o grande pastor deles era o Moisés. Então, quem persistia com o Moisés era persistiu com o grande pastor. Hoje, o grande pastor do cristão é Jesus. Então, quem persiste com o grande pastor é Israel. Aí você pensa, tá, mas quem se diz Israel que não é? Então, assim, eu estou simplesmente trazendo o vocabulário à tona, né? Essa é a minha opinião pessoal. Agora, o que fazer com essa informação, né, é, é outra história. De própria opinião, eu acho que perseguição não é o método. O meu ver é simplesmente deixar de lado, deixa, não mexe. Espinhoso é Sinai. Então, sertão da fala seria a palavra deserto. No português, vai estar como deserto aqui? É, deserto. Só que não é o deserto como nós sabemos dele. Porque o deserto, na mente do brasileiro, é algo que não tem absolutamente nada. E a raiz da palavra é também fala. Então, o que acontece? É muito mais próximo ao conceito de sertão, só que temos também que a palavra é midbar, que seria lugar da fala. Ao meu ver, é porque foi lá onde o Salvador Salvação começou a realmente falar com eles. Então, por isso que o nome ficou chamado de midbar.
que seria lugar da fala. Só que se eu chamo de lugar da fala, como eu estava fazendo antes, perdemos a noção do que possa ser. E o grego usa a palavra próxima a deserto. Então, eu negociei entre o grego e o hebraico, né, através de análise minha, e comecei a chamar, ao invés de deserto, chamar de sertão da fala, que é para não perdermos a raiz do hebraico e nem o conceito do que os apóstolos nos dão, que é um lugar desértico, um lugar sertão. E eu acho muito interessante como sempre que eu misturo o que os apóstolos dão e o que o hebraico dá, a coisa toda ela fica mais concisa, como ocorreu com, né, os operadores de purificação, os sacerdotes.